Maravilha, Nilson. Então vamos aguardar uns 5 minutinhos aí, tá bom? Boa noite. Boa noite. Cadê o pessoal? Sextou? Oi? É, deve ser, viu? Mas hoje tá melhorzinho. Ontem tava pior, né? Hoje tá um pouquinho mais quente. Ontem, saber de aula nada, pô. Ah, é bom demais, né? Esperar mais uns 3 minutinhos aí a gente começa. Hoje então é você, Lilson? E quem mais? E o Gilson. Vamos ver se o Gilson já tá por aqui. Ainda não.
Bom, quer começar, Lirce, então? Podemos? Legal, então. Na hora que você quiser, pode começar, tá bom?
Muito bom, Lúcia. Muito bom. Deixa eu ver primeiro, antes de falar alguma coisa, ver se alguém tem algum comentário, alguma pergunta para te fazer. Pessoal, fica à vontade. Alguma experiência, né? Bom, acho que o silêncio diz que não. Mas vamos lá. Lilson, muito bom a apresentação. Pessoal, estou gostando aí dos DDS de saúde. Poxa, muito legal aí, né? Então, poxa, todos vocês aí estão desempenhando muito bem aí essa atividade, né? É uma atividade que faz a gente realmente buscar, né? Buscar o tema, buscar o assunto, entender, né? Por mais que se fale isso, tudo isso no dia a dia, por mais que a gente às vezes tem gente próxima da família, tal e etc, é sempre bom a gente rever o que pode causar, né? Como a gente pode evitar, o que dá para a gente fazer, como a gente pode se cuidar, né? Por quê, pessoal? Né? A saúde, a gente está vendo isso, né, mais do que nunca, poxa, é número um, né? Então, se a gente não tem saúde, poxa, esquece as outras coisas aí, né? Fica bastante complicado, né? E o ponto importante é, e aí vamos pensar um pouquinho em nós, né? Em vocês aí dentro da organização, né? E levar o tema de saúde, de promoção da saúde é fundamental, né? Então, essa questão de estar sempre levando o tema de saúde, né? Falando sobre o tema, levando as principais causas, né? Quando a gente fala, quando o Lúcio comentou aqui de hipertensão, poxa, o negócio ele é silencioso, né? Às vezes a pessoa descobre quando ela já está passando mal, né? Se a pessoa não faz um monitoramento, se a pessoa, né, não faz aí um check-up anual, tal, aí não descobre, né? Não descobre com antecedência, com prevenção, né? E aí vai descobrir só depois que já está bastante ruim. Aí tem que, né, fazer um montão de coisa aí, né, para poder melhorar, para poder ter uma melhor qualidade de vida, para poder baixar alguns índices, alguns valores aí, etc. Né? Então, ou seja, é, e dentro das empresas, né, a gente é saúde e segurança, né? Então, ou seja, dentro das organizações aí, em meio ambiente também, né? Mas vamos falar de saúde, né? Muita gente acaba o quê? Poxa, o cara tá ali trabalhando, 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 trabalhando. Às vezes ele tá com algum problema, ele diz, fala, amanhã eu vejo, semana que vem eu vejo. Passa uma semana, passa um dia, passa uma semana, passa um mês, passa anos e o cara não vê. Né? E aí, quando acontece, quando ele vai ver, já tá numa situação que, né, bastante agressivo, né, o que ele pode ter, ou já está numa taxa bastante alta, aí tem que fazer um baita de um trabalho aí, né, de reeducação alimentar, de novos hábitos, né, de você aí realmente mudar aí o seu padrão até, né, a tua rotina de vida, e aí isso é muito ruim, né? A gente fazer algo forçado não é bom, né? Então, ou seja, e a gente levar sempre isso é muito importante, né? Parece que não, mas é importante. E a gente, como saúde, né, a gente consegue aí monitorar. Então, ou seja, vou dar um exemplo, vou dar alguns exemplos meus aqui, depois eu vou até mostrar algumas coisinhas aqui. Vou dar alguns exemplos aqui. É, Puxa, eu pergunto lá para o pessoal lá de enfermagem, né? E eu sou enfermeiro e eu pergunto lá para o pessoal lá de enfermagem, mas eu não sou da área, né? Eu não tô trabalhando na área. Eu pergunto, quem são as pessoas aí do grupo de risco? Quem são as pessoas que são hipertensos? Quem são as pessoas, né? Porque a gente precisa saber, né? Não quero saber lá do diagnóstico, mas eu preciso saber, não tá, a gente não está infringindo nenhuma lei, nenhuma norma. Então, ou seja, para quê? Para que a gente possa até, né, fazer uma observação mais detalhada, para que a gente possa, né, ter uma atenção especial. Né? Eu pergunto, né, para essas pessoas que estão dentro desse grupo, qual é o plano, né, de acompanhamento? Né? O que a empresa está fazendo? Né? O que você aqui, enfermeira, técnico de enfermagem ou médico, tá legal, vocês estão me mostrando isso aqui. Vocês descobriram isso quando? Então a gente audita, a gente verifica, descobrir tal dia, tal ano, tal mês, enfim, tá? Tá. Qual que é o plano de acompanhamento? Como que essa pessoa está agora?
né? Quais foram os acompanhamentos que ela teve desse tempo para cá? A gente precisa, pessoal, né? Olhar, analisar de perto todos esses pontos, porque a pessoa lá, né, com alguma situação, com alguma limitação, com algum mal-estar, né, isso pode também, ela já está ruim, né? E ainda pode provocar um acidente grave, né, com ela mesma ou com outros, tá? Acho que o Gilmar levantou a mãozinha aí, Gilmar. Quer falar? Fica à vontade. Oi, professor. De fato, esse é um tema muito importante, né? Porque a pressão arterial, ela é um parâmetro, né, para a saúde, né, das pessoas. E, assim, acima de 14,9 já é considerado hipertensão, né? Exato. E a pessoa, quando vai, por exemplo, passar por uma cirurgia, seja até uma pequena cirurgia, né? Porque onde eu trabalho, lá faz pequena cirurgia, né? E muitas das vezes eu faço a triagem lá, e aí se o paciente tiver com a pressão arterial acima de 14,9, dependendo da onde for a incisão, o médico não faz. Cancela o procedimento. Ele até assim dá uma segunda chance, né? Pede para a pessoa aguardar mais meia hora Porque às e vezes a aferir pessoa está novamente, nervosa, né? tudo, né? Exato. Isso. Aí por que que ele tem essa conduta, né? Porque se ele insistir e fazer a cirurgia, a pequena cirurgia que seja, é um risco enorme para a hemorragia, se a pressão estiver alta. Sim. Se a pessoa tiver hipertensa, o risco para hemorragia é muito grande. E fora isso, tem a questão também muitas vezes a pessoa nem é hipertensa, mas só o fato dela ir no médico, ela já cria uma ansiedade, né? E essa ansiedade faz com que a pressão aumente. É impressionante. Igual esses exames periódicos, né, que é feito regularmente, às vezes a pessoa tem uma pressão normal, aí vai fazer o exame periódico, vai ferir a pressão, tá alta, por conta da ansiedade. Impressionante. Muitas das vezes a pessoa tem que tomar medicação para controlar essa ansiedade, né? Porque tem aquela questão também da síndrome do jaleco branco, né? Só o fato dela Sim. ir no hospital ou posto de saúde que seja, ela, ela fica nervosa e a pressão arterial aumenta, a chamada síndrome do jaleco branco. Tá bom? Só para ir somar aí o DDS do colega, tá bom, professor? Ah, perfeito. Mais alguém, pessoal? Muito bom. Gilmar, você quer fazer o próximo DDS? Então, deixa eu ver. Não chegou, não. Bom, legal, pessoal. Quem poderia aí fazer, então, os outros para a semana que vem, sexta-feira que vem? Quem poderia se candidatar, turma? Professor, esse DDS está valendo nota? Opa! Até a sua fala vale nota aqui, Gilmar. Bom, então nesse caso, se quiser colocar de novo, ninguém quer, eu vou de novo. Então, vamos ver aqui. Alguém se manifestou. Vamos ver. A Giovana. Desculpe o atraso. Edneide, desculpe o atraso. Tranquilo, Edneide. Então, pessoal, vamos precisar de dois aí, de duas pessoas aí para. É a Giovana, né? Então, legal. Já temos a Giovana
Você, Marlene? Marlene tá com a cara bem felizinha ali, ó. Agora, firmeza. Acho que agora vai. Opa, acho que o silêncio diz que sim. Então é Giovanni e Marlene mesmo? É isso, pessoal? Podem confirmar, turma? Pode ser, professor. É para sexta, né? Isso. Tá bom. Perfeito, muito bom. Bom, vamos lá então, pessoal. Deixa eu projetar um item aqui para a gente, só para vocês terem uma ideia aí, na verdade. Então vamos lá, né? Falando aí da nossa saúde. Eu espero que ele carregue aqui. Será que é este? Ah, não é. Não deu certo. Vamos ver se agora vai. Vocês estão vendo aí, pessoal? Semana de abertura? Sim. Ah, legal. Então, é esse aqui. Então, vamos lá. Só para a gente ter ideia, né, do quanto é importante aí o tema de saúde, né? Então, por exemplo, olha só, uma semana de segurança, né? Então, segunda, terça, quarta, quinta, até quinta, né? Então, para quase uma semana cheia de segurança, mas, né, durante essa semana aqui, olha só, vamos ver aqui na segunda-feira. Segunda-feira, né, não tem nada ali falando sobre saúde, né? Então ali foi mais especificamente ali sobre segurança. Mas olha só, na terça aqui teve um assunto aqui importante, né, sobre gestão de estresse, engajamento total. E aí olha só, né, quantas turmas aí, né? Uma, duas, três. Né? Então, ou seja, por que que eu estou mostrando isso, pessoal? Né, para que vocês aí na hora, vai chegar a hora, com certeza, né? Quando a gente fala da semana de segurança, né, a CIPA deveria promover isso, deveria fazer tal, etc. E ela tem que fazer mesmo, né? É uma das atribuições aí da CIPA. Mas a gente precisa ficar acompanhando, né, de perto para que as coisas aconteçam certinho, para que não tenha problema, tal, e etc. Né? Então, ou seja, aqui na terça-feira a gente tem aqui, né, um item aqui falando sobre estresse. Então, está falando sobre a saúde mental, está falando sobre uma série de coisas ali. Né? Então, super importante. Né? Então, um tema aqui do dia falado aí 3 vezes, né, sobre o estresse. Na quarta-feira, olha só, exames de glicemia e verificação de pressão arterial. Né? Então, acabou de ter o DDS, né? E eu só estou mostrando aqui para vocês, né? Para que vocês verifiquem. E tem, olha só, foi feita onde, pessoal? No posto de trabalho. Então, ou seja, as pessoas aqui foi feito no posto de trabalho e também no ambulatório, né? Então, as pessoas iam até o ambulatório, realizavam os exames e algumas outras pessoas preferiam ficar no próprio posto lá de trabalho. Então, a gente acabou contratando ali alguns técnicos de enfermagem, tal, e etc. E o pessoal estava executando essa atividade no posto lá de trabalho da própria pessoa, né? Depois, aqui na quinta-feira, ok, nada envolvendo aí saúde. Mas o que eu estou mostrando isso aqui para vocês, pessoal? Então, ou seja, principalmente aqui na quarta-feira aqui, que está falando sobre esses exames, né? Então, você está falando ali de uma glicemia, está falando de uma verificação de uma pressão arterial, tal, né? E aí você está falando aqui de um universo aqui de 800 pessoas aproximadamente, tá? Dependendo do dia, até um pouco mais, um pouco menos. Então, ou seja, dessas pessoas que estão fazendo esses exames, com certeza, né, vai sair exame alterado. Vai sair exame alterado. Né? E aí, qual que é o nosso papel, né? A gente olhando para as questões de saúde, né? A gente tem aí na sala algum enfermeiro, algum técnico de enfermagem, algum auxiliar de enfermagem. A gente tem na sala aí, pessoal. Gilmar? Técnico de enfermagem, professor. Tem o Gilmar, certo. Tem mais alguém aí, pessoal?
Beleza, vamos lá. Por que eu estou perguntando isso? Tá? Porque o pessoal que trabalha na área da saúde, né, trabalha no hospital, trabalha no posto, tal, e etc. Eu vou falar da minha percepção, né? O pessoal acompanha isso muito bem, certo? Acompanha isso, poxa, tranquilamente, né? E vai dando sequência, tal, e etc. Né? E aí, o que eu percebo nas empresas? Às vezes, muitas coisas são realizadas, né? Tem muitos programas, tem muitas ações, tem uma série de coisas, tal, e etc. Muito legal, né? E aí, você tem aquela ação inicial e depois para, né? E depois para. Poxa, eu tenho lá médico do trabalho, eu tenho enfermeira, eu tenho técnico de enfermagem, tudo do trabalho, né? E aí, ou seja, você faz uma ação dessa, legal, né? E o que acontecia aqui? Todos os dias eu passava, né, ou de hora em hora, ou verificava, dependendo lá da ação, né? Tem que ficar perguntando ali para as pessoas, né? Ó, nós tivemos alguém alterado? Nós tivemos, porque pode ter até mesmo aqui, então, nesse momento aqui, pensando aqui, ó, nessa quarta-feira, né? Então, ou seja, se tiver com estes parâmetros de alteração, se a pessoa foi realizar ou no ambulatório ou está sendo realizada no próprio posto de trabalho, né? Precisa ter todo aí o cuidado, né, da abordagem dessa pessoa, porque pode ser que a pessoa esteja ali com os parâmetros ali altíssimo, né? Bem alto ali, quase, né, correndo o risco ali de ter um infarto, de ter um mal súbito, de ter um outro problema qualquer, né, relacionado, tá? Então, ou seja, é, e aí, poxa, você faz todo esse trabalho, você precisa de fazer o acompanhamento, né? E aí, tô dando um exemplo porque tem que ficar lá em cima lá para o pessoal fazer o acompanhamento, fazer o monitoramento, né? Então eu pedi a lista ali das pessoas, estou dando o meu exemplo, certo? E, né, como que eu posso falar? Algumas vezes, tá? Eu liguei para todas as pessoas que deram alterado, mais de uma vez, né? Pelo menos durante uns 3 meses ali, cada 15 dias, ou passou lá no ambulatório, tal, fez a verificação, como é que tá, tal, etc, né? A gente precisa, né, pessoal, desse cuidar. Então, não é só fazer a ação, precisa fazer a ação, mas também precisa depois, né, o que vem depois da ação é muito mais trabalho ainda, né? A ação você faz ali em massa, tal, você vai ter uma porrada ali de exames, você vai ter uma porrada de resultados ali, mas você precisa depois dar sequência nessas ações, tá? Então, isso é um ponto muito importante. E isso aí não é só para saúde, não, tá, pessoal? Saúde, segurança também, né? Então, vocês irão fazer muitas coisas lá de saúde, de segurança, muitas ações, né? E aí, legal, fez a ação, precisa dar continuidade depois, pessoal, tá? Então, precisa sempre aí dar continuidade. Tudo bem aqui, pessoal? Uma pergunta, dúvida? Quis apresentar, isso é bem simplesinho, mas só para a gente chegar nesse ponto, né? Porque a gente precisa dar continuidade. Professor, Pois não. então, onde eu trabalho tem várias especialidades, né? Às vezes, igual essa semana passou agora, aconteceu lá de uma senhora que ia passar com a endocrinologista, e aí ela estava se sentindo mal lá, né? Aí levaram lá pro meu setor, né? Pro ambulatório lá. Aí fui aferir a pressão da paciente, estava 23/11. Ela era uma senhora de 62 anos, mais ou menos, né? Estava acompanhada do filho. E aí o que acontece? Quando está com esse parâmetro de 23/11, né? A gente chama de crise de hipertensão, né? E, o médico não atende, porque a conduta aí é correr para um ponto de socorro, né? Igual o Lindsay falou, é risco para AVC, para infarto, né? Aí o que acontece? De imediato a gente já conversa com a pessoa, que fala para ela que tem que ir logo para o pronto-socorro, né? Aí nesse caso a gente não pode deixar sair de lá assim
sem que seja acompanhado de um técnico de enfermagem, né? E tem que sair de ambulância para o pronto-socorro. E se a pessoa não quiser, ela tem que assinar um termo se responsabilizando, né, pelos riscos, né? Porque o risco aí é enorme, né? Certo. Normalmente a pessoa aceita, mas tem alguns casos que não, aí a gente faz assinar o termo. E aí normalmente sou eu que vou, né, fazer essas remoções pro pronto-socorro que é referência nosso, né? Que é, no caso aqui, pronto-socorro do Engenho Novo, né? E aí, chegando lá, já entra direto pela emergência, sabe, professor? Entra direto pela emergência, nem faz ficha. Primeiro procura o atendimento para depois fazer a ficha, né? Às vezes eles não gostam muito porque já entra pela emergência, né? E aí eles querem saber por que está entrando pela emergência e tal, né? Aí eu falo, olha, crise hipertensiva, tá com a pressão hiper alta e, e a conduta é essa mesmo, né? Às vezes o médico até reclama e eu falo, não tem o que fazer, porque aonde eu trabalho é só ambulatorial, a gente não faz medicação e a pessoa precisa de uma medicação, né? Não vou ensinar o médico a trabalhar, né? Ele sabe que a pessoa precisa ser medicada. E aí a pessoa fica lá até a pressão abaixar. Mas assim, a nossa parte, enquanto profissional, né? De não deixar a pessoa correr o risco a ponto de infartar ou de ter um AVC, né? Isso a gente não deixa acontecer. Então, esse é o procedimento lá nosso, professor. Muito bom, né? E é isso que tem que ser, viu, Gilmar? E na empresa, né? Por isso que eu falei, né? Quando a gente tem os profissionais aí que trabalham no hospital, né? Que trabalham nos postos, né? Nas UBS, enfim, né? Trabalha diretamente ali com o público, né? Poxa, tem uma outra pegada, né? E o pessoal, percepção minha, né? Eu falo, o pessoal da área de saúde do trabalho, poxa, às vezes você tem que dar uma espetada lá, falar, opa, preciso ver essa ação, sabe? Então, isso é muito importante, tá? Então, vale a pena aí, né, vocês aí ficarem atentos, né, porque não basta só fazer a ação, depois tem que, né, fazer o acompanhamento, né, tem que acompanhar, tem que verificar, tem que, né, checar como que está, né, que fim que teve, né, se melhorou, se piorou, certo? Então, tem que fazer todo esse acompanhamento, tá? Então, a ação sozinha, pessoal, a ação sozinha não dá, né? Precisa aí realmente aí fazer todos os pontos, certo? Mais alguém quer comentar algum ponto? Sim, não? Muito bom. Bom, vamos lá então, pessoal, vamos continuar. Eu vou, né? Isso é legal, isso é saúde, né? Então, e aí a gente olhando para a saúde do trabalho, né? Tudo que a gente acaba fazendo fora que eu digo, né? Se a pessoa fosse fazer usando um convênio e tal, etc., né? A gente precisa promover a saúde também a saúde também no trabalho, né? Então, poxa, como que a gente pode promover isso? De que forma? Poxa, como que a gente poderia, né, usar a estrutura que a empresa tem, usar o convênio que a empresa tem, usar os benefícios que a empresa tem, usar os parceiros que a empresa tem para poder levar saúde também. Para poder motivar as pessoas. Então, pessoal, hoje, né, hoje isso aí tá muito mais fácil, eu acho, no meu ponto de vista, né? Por quê? Porque hoje a gente tem a tecnologia aí, né, que nos ajuda até mesmo para fazer uma atividade física, até mesmo para motivar as pessoas ali a se movimentar, né? É, hoje, né, tirando aí a pandemia, vamos colocar em vias normais, tá? Né? Então, as organizações, elas têm aí também alguns parceiros, né? Que é super importante, pessoal, né? Para esse parceiro aí, né? Principalmente aquele que é do convênio, tal e etc., né? Em fazer ações aí de prevenção, né? E além de tudo isso, pessoal, né? Tem um ponto que é fundamental.
né? Vocês devem conhecer, queria ouvir um pouquinho aí de vocês, né? Quando você está numa empresa, é muito difícil você ter um benefício lá, por exemplo, vou tocar no bolso primeiro, né? É muito difícil você ter uma empresa que ela fala assim, ó, o seu convênio de saúde é esse aqui, e independente do exame que você for fazer, independente de quantas consultas você for fazer, a empresa ela paga 100%. Opa, que interessante, que legal, né? Vai ser descontado aí um exemplo, R$ 50 aí por mês, mas você e seus dependentes aí, né, tem aí o acesso livre, vocês podem fazer aí todos os exames aí que um médico prescrever e tal, e tal. Pô, legal, show de bola, né, pessoal? Maravilhoso, né? Só que infelizmente não é assim, né? A maioria, né, o que que tem? Tem a coparticipação. Então você já tem um desconto ali mensal, né? E dependendo do plano lá, do contrato lá com que a empresa acaba, né, fechando, né? Você passa no médico A, B, especialidade A, B, C, D, enfim, né? E aí dependendo você ainda tem que, né, ainda pagar essa coparticipação. Né? Então a empresa paga um percentual e você acaba pagando um outro. Né? Se você for fazer exames, também é da mesma forma. Né? E por que eu estou falando isso, né? Porque quando a gente começa a promover saúde, simplesmente falar para que as pessoas, né, se alimentem melhor, que as pessoas pratiquem alguma atividade física, para que as pessoas, enfim, saia do sedentarismo mesmo, né? Isso é bom para a pessoa, sem sombra de dúvidas, né? A pessoa aí é o maior beneficiado. E também o que que acontece? A pessoa estando bem de saúde, poxa, ela vai menos ao médico, né? Ela gasta menos com o hospital, com o médico, com medicamento, ela tem uma saúde melhor, enfim, ela produz melhor, ela trabalha melhor, né? Então, ou seja, tem uma série de outros benefícios, né? E muitas ações que as organizações deveriam fazer, e acho que o Covid deu uma acelerada nisso, mas muito para as questões mentais, né? Eu venho acompanhando, né? Para quê? Para promover a saúde, para que as pessoas, né, tenham uma melhor qualidade de vida. Então, como a gente está aí há mais de um ano já nessa pandemia, né? O que que acontece? As empresas deram uma acelerada nisso, né? E aí você vê redução de uso do convênio, né? Você vê redução, né, de pessoas afastadas. Então, ou seja, vou ter uma série de outros benefícios, né? Então, a gente precisa criar aí meios, mecanismos, campanhas, programas, né, para promover a saúde e não só promover, pessoal, mas precisa depois medir isso, né? Então, poxa, antes do programa, é, quem eram a empresa tem esses dados, tá? Antes do Vamos imaginar que a gente criou um programa de saúde, tá? De qualidade de vida, bem-estar, sei lá, Viva Bem, né? O nome que for. Tá? Então, ou seja, antes do programa, quem eram as pessoas que mais utilizavam o convênio? Quem eram as 100 lá, as 100 primeiras, um exemplo. São essas aqui, tá? Depois que o programa entrou, né? Depois que entrou a ginástica laboral, depois que entrou isso, depois que entrou aquilo, depois que a empresa fez associações com academias, depois que a gente lançou um programa aqui de caminhada, de corrida, de bike, de natação, sei lá, certo? Né? As pessoas, elas estão participando? Estão, né? Tá, como que tá a evolução dessa pessoa? Então, ou seja, todas as pessoas que vão iniciar, vou dar o meu exemplo, todas as pessoas que vão iniciar uma atividade física ou um programa, né, e se as pessoas se candidataram lá para fazer parte, né, seja ou uma atividade até em grupo ou individual, né, e em grupo que eu falo você está dentro de uma equipe, né, então, por exemplo, poxa, se o Gilmar faz uma atividade, ele está no mesmo grupo que eu e eu não faço, e a Joyce faz, por exemplo, né, mas eu não fiz, o grupo acaba sendo penalizado, então um vai motivando o outro tal, e etc. Então, tudo isso ajuda bastante, e a gente precisa pensar nisso, tá? Acho que o Fernando aqui levantou a mão aqui, Fernando, e aí eu abro aqui o espaço aqui para vocês comentarem, para vocês falarem, fica à vontade. Então, professor, nessa questão aí que a empresa ela faz de rocinho para os seus funcionários, eles, arcam com 100% do plano de saúde.
Tanto que quando começou essa pandemia, eles estão fazendo teste de Covid lá toda semana. Toda sexta-feira eles estão fazendo. Ali eles arcam com 100% do plano de saúde. Os funcionários da Lafarge. Né? Ó, que bom, Fernando, né? Essa é boa notícia, porque, né, o mercado não é muito assim, né? Isso é muito bom. Tanto que eles prezam muito lá para a saúde e segurança do trabalho, né? Certo. Então, que toda sexta-feira ali o pessoal está fazendo teste de Covid. E todos têm que fazer. Se a pessoa não fazer ali no dia, eles encaminham para outra unidade para fazer. Não deixam de fazer. Legal, muito bom isso aí, hein? Mais alguém, pessoal, quer falar alguma coisa, alguma experiência? Não? Só eu falei bastante hoje, ninguém quer falar nada. O pessoal tá aí, pessoal? É raro isso, é. É 100% é muito difícil. Eu também nunca trabalhei em uma organização que arcasse aí 100%. Então, sempre com a questão da coparticipação. E lá, professor, o pessoal que é funcionário da Lafarge, o convênio ela é Bradesco. Então já tira por aí, né? O convênio lá é Bradesco ainda. Show de bola. Muito bom. Bom, legal, pessoal. Mais alguém? Bom, acho que silêncio aí diz que não. Então, turma, né? Por que a gente está tendo esse debate, esse bate-papo aí, né? Esses pontos, né? Porque a gente precisa, vamos, né? Pensando lá na organização, né? Em casa nem se fala, né? Mas a gente está falando do ambiente industrial aí, do ambiente empresa, né? A gente precisa aí também, né? Saber o público aí que a gente tem, tá? Como que está a saúde aí né? Do pessoal da empresa? Tem alguém que a gente precisa tomar algum cuidado especial? Né? Tem alguém que, poxa, a pessoa pode ter ali, pode ter ali alguma, sei lá, pode ter um mal súbito a qualquer momento, a pessoa pode ter, é, sei lá, ela tem índice de pressão baixa constantemente ou de pressão alta constantemente, né? Ela sofre de convulsões, né? Enfim, então, ou seja, a gente precisa conhecer, né, esse grupo, né, que pode trazer aí, né, alguma situação de emergência. Por quê? Porque a gente vai precisar atender, né? E a gente vai precisar, olha só, fazer o atendimento, né? E aí, quem que vai fazer esse atendimento? Né? Eu não digo até quem, né, quem que vai fazer, mas quem que vai coordenar esse atendimento, né? Quem que vai garantir com que essas pessoas, né, ou um acidente de trabalho, né, que é mais simples ainda, né, poxa, quem que é o responsável por padronizar, por organizar tudo isso? É o SESMIT, né? Então, ou seja, somos nós, né? Vocês, então, Professor, pois não. esse tipo de pessoas que têm problemas de epilético não pode trabalhar nem em alturas. Sim, Aí, com se não certeza. sabe, coloca eles para fazer um serviço, ele tem um ataque lá em cima, acaba caindo, mais um acidente de trabalho. Quando for um acidente, não for um óbito, né? Dependendo da altura. Exato. Né? Então, ou seja, a gente precisa conhecer, até mesmo porque, né, vocês vão ser aí os responsáveis aí, né, pelos brigadistas.
né? Então, o brigadista lá, ele é o quê, né? Ele é aquela pessoa, né, voluntária, né, que recebeu ali um treinamento de princípios, né, de incêndio, de combate a princípio de incêndios e noções básicas de primeiros socorros, né? E ele recebe isso uma vez só por ano, né? Uma vez só por ano, né? E imagine, né, se alguém tem um mal súbito, né, e a pessoa já realizou o treinamento já há algum tempo. Pode ser que a pessoa, ao ver a pessoa ali passando mal, ela passa mal também, né? Por quê? Porque ela vai colar as placas ali, ela não vai saber como proceder, né, o que fazer, e isso acaba complicando, né? Então, ou seja, além da gente conhecer o nosso pessoal, que tem alguma, que pode ter, né, é legal, a gente precisa conhecer e a gente precisa treinar, né, a nossa brigada também, ou as pessoas que vão prestar ali um primeiro atendimento, pensando na organização lá, né, o que fazer, como faz, né, o que fazer, como que irá realizar isso, né, para quem vai comunicar se tiver um acidente de trabalho, se alguém que teve um mal súbito, se alguém que teve, né, uma convulsão, por exemplo. Então, ou seja, a gente que é o responsável, desde o atendimento, né, por coordenar, por garantir o atendimento, por garantir que a comunicação chegue para as pessoas certas, né, e também o deslocamento, né, se o deslocamento vai ser por SAMU, se o deslocamento vai ser pelo bombeiro, se o deslocamento vai ser por uma ambulância contratada, né, ou se a gente vai pegar o carro ali da própria organização, o seu carro ali, e você vai sair, vai... Então, ou seja, tudo isso está na mão do SESMIT, né? O Professor. SESMIT é responsável por garantir todo esse fluxo. Pois não, Fernando? Professor, quando a pessoa é obrigada a participar da brigada? É complicado, né? Porque fizeram eu participar da brigada lá. Que é da Certo. portaria, né? Aí todo mundo da portaria foi obrigado a participar. Dá para a gente fazer de outras formas aí. Vocês vão ter lá no terceiro módulo lá, né? Dá para colocar em outros grupos aí, né? Mas eu não vou entrar nesse detalhe não, viu, Fernando? Né? Que vocês vão aprender isso bem legalzinho lá em PCS, Prevenção e Combate a Sinistros. E Né? lá também eles têm, além de eles pagar o convênio 100% lá para o pessoal da Lafarge, né? Eles têm já lá uma clínica, uma ambulância lá de remoção. Toda vez que acontece um acidente, o pessoal liga para lá, eles levam em torno entre 10 a 15 minutos para chegar na unidade. Tem bastante acidente lá, Fernando? Não tem muito, mas desde que eu tô lá aconteceu uns dois. Certo. Aí chegaram em 15 minutos lá. Né? Então, ou seja, né, todo esse trâmite aí, né, a gente está falando da gestão de saúde, e aí pode relacionar a acidente, né, então a gente precisa garantir. Então, se alguém passa mal, se alguém tem, né, qualquer situação de emergência, né, as pessoas elas vão olhar, pessoal, lá para os brigadistas e para vocês. Né? Então, imagine onde vocês trabalham ou já trabalharam, né? Se alguém tem algum tipo de emergência, né? As pessoas elas vão olhar para vocês e para os brigadistas. Vai falar assim, e agora é com vocês. Vocês precisam saber o que vocês vão fazer. Aqui Né? ali, hein, professor, desculpa aí, Tranquilo. professor, ali eles são muito rígidos nessa questão. Quando acontece algum acidente, eles imediatamente ligam para a portaria. Tem uma sirene lá que eles mandam acionar, que eles falam, aciona a brigada. A partir que acionou essa sirene, ninguém fala mais no rádio, só os brigadistas. Fica se comunicando. Então, todo mundo com o rádio desligado, ninguém fala. Os brigadistas, só os brigadistas começam a falar para saber onde é o acidente. Assim que ocorreu, eu já pergunto o que acontece na portaria, né? Qual que foi, se é muito grave, se precisa de remoção. Se eles falam que precisa de remoção, eu já ligo já de imediato. Aí já falo, ó, tantos minutos. Aí nesses tantos minutos, o brigadista fica lá dando apoio para a vítima, alguma coisa, se é grave ou não, até chegar o pessoal da remoção. Muito bom. É isso aí, né? E isso aí é um procedimento. E com certeza, tudo isso que o Fernando está falando aqui, né, independente seja um acidente ou uma emergência médica ali, né, uma outra situação que não seja um acidente lá do trabalho, né,
quem prevê esse tipo de emergência que pode ocorrer, né, você vai olhar o seu cenário onde você trabalha, né, você vai fazer uma avaliação uma identificação ali dos principais perigos e riscos, né, fala assim, poxa, aqui eu tenho estes riscos, né, posso ter estes acidentes. Então, a gente precisa treinar a nossa brigada para um atendimento de emergência para esse tipo de acidente. Poxa, legal. Brigada treinada, capacitada. Mas também nós podemos ter, né? Poxa, a gente tem aqui um grupo de pessoas, né, que tem pressão alta, que tem isso, que tem aquilo, né? Então a pessoa pode ter um mal súbito, pode ter uma parada cardíaca, pode ter, enfim, tá? A nossa brigada tá treinada? Não, então vamos treinar, certo? Então, e tudo isso, pessoal, vai estar escrito num procedimento, ele não é só falado, né? Porque quando você tem aí, né, quando você tem uma emergência, né, uma emergência dentro da organização, tá? Primeira coisa que, né, ou um perito, ou um fiscal, ou um auditor, mesmo que você não tenha lá uma emergência, mas você pode ter, né, ou, se você está passando por uma auditoria lá, o auditor ele vai te perguntar, né, gostaria de ver, né, se alguém sofreu algum acidente de trabalho aqui, né, qual que é o procedimento, como que funciona. Então a gente vai apresentar o quê? O procedimento para ele, legal, né? Então vocês vão lá e vão apresentar o procedimento que vocês elaboraram, né? Então vão apresentar o procedimento legal. A segunda pergunta pode ser que o auditor ele fale, né? Quem é os responsáveis por fazer esse atendimento? Ah, são os brigadistas. Ah, são os brigadistas? É. Legal. Quem são os brigadistas? Eu queria uma lista aí dos brigadistas. Então ele vai pedir lá uma lista. Vamos imaginar que vocês tenham lá 30 brigadistas. Legal, né? 30 brigadistas. Aí o que ele vai fazer lá? Ele vai pegar uns 3, 4, 5 nomes, vai deixar anotado, e possivelmente quando ele for, né, fazer entrevista e verificar outros itens aí, né, nas outras áreas, pode ser que ele encontre ali um brigadista que esteja sinalizado com um capacete ou com uma ou com algum outro tipo de identificação, né? Ele fala, ah, se você é brigadista, sou. Se acontecer um acidente de trabalho aqui, o que que você faz? Certo? Então é nessa pegada que ele, tá? Ele vai fazer. Se a gente tem um acidente gravíssimo, né? E aí da Ministério do Trabalho, e se for num óbito, pode dar até Polícia Civil, né? Porque vai investigar como se fosse um crime, né? O que que vai acontecer? Eles vão também perguntar se existe procedimento, se o procedimento foi cumprido ou não, né? Se o procedimento está certo, né? Se o procedimento está adequado, né? Não é porque também a gente escreve um procedimento, pessoal, que esse procedimento nunca mais ele muda. Não, pelo contrário, né? Precisa passar por revisões aí periodicamente para a gente estar sempre o quê? Melhorando todo o processo, né? Então tem que tomar muito cuidado porque os responsáveis é o pessoal do SESMIT. Então, né, dependendo lá do tipo de emergência que vai ter na sua organização, né, a gente precisa identificar, avaliar o risco, né, e propor aí medidas de atendimento a esse tipo de emergência, seja um acidente de trabalho ou seja, né, uma emergência médica ali qualquer, tá? Mas, professor, Pois não. lá o caso que teve lá também, foi até engraçado, mas é meio perigoso também a maneira que agiram, né? Que foi num restaurante, né? Tava 4 pessoas lá almoçando. Uma começou a convulsionar, passando mal lá. Os 3 que estavam lá, o pessoal não sabia o que fazer. Um tava com a perna dele levantada, um colocando a colher na boca dele. Se não chega um brigadista ali para fazer o procedimento ali na hora, eu acho que eles iam acabar matando o rapaz lá. Porque eles estavam enfiando uma colher dentro da boca dele. E levantando as pernas. Já estava fazendo um procedimento errado ali já. Exato, essa pessoa, Estavam né? querendo puxar a língua dele, não era não, Fernando? Né? Sim, mas naquele caso ali é só deitar ele de lado e segurar a cabeça. Não tem outro o que fazer. Esse procedimento eu conheço. Se você coloca a mão na boca de uma pessoa nesse momento, é perigoso ela arrancar seu dedo fora. Arrancar Não, mesmo, é que quando já ele está foi, convulsionando lá, a única coisa que você faz, você deita de lado e segura a cabeça dele para ele ficar batendo. Espera ele que ele vai voltar. Lá do jeito que ele estava fazendo, erguendo a perna dele, colocando
uma colher dentro empurrando, é perigoso ele se asfixiar ali e a óbito ali. É muito perigoso. Mais alguém, pessoal? Bom, vamos lá então. Silêncio diz que não. Então vamos lá, né? Então a gente, né, então, dando continuidade, pessoal, né? Porque que é de suma importância isso e a nossa responsabilidade, né? Então não é só a questão da importância, é a responsabilidade que ela é enorme, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de um tipo de emergência, até essa dúvida aqui também pode surgir, né? Vou chamar quem? Né? Então, né? Seja para um acidente, seja para uma emergência médica, né? E agora, o que eu faço? Chamo o SAMU ou chamo o bombeiro? Ou chamo o bombeiro ou chamo o SAMU? Ou chamo a empresa que eu tenho contrato com remoção? Né? Então, ou seja, até isso aqui, pessoal, vocês terão aí que colocar no procedimento, treinar as pessoas, informar qual é o telefone do bombeiro, informar qual é o telefone do SAMU, entre os dois atendimentos, né? Por quê? Porque senão pode ser que a pessoa não ligue nem para o bombeiro, nem para o SAMU, ligue lá para a polícia, né? E pode acontecer, né? E pode acontecer. E se ligar lá para a polícia, vai perder tempo, né? A polícia vai atender normalmente, tal, vai direcionar o chamado, tal, e etc, né? Mas enfim, né? Você poderia ter ligado para o número certinho, que 1 minuto a mais, 1 minuto a menos, né, faz toda a diferença aí entre, né, deixar uma sequela, entre você salvar ou não, né, e assim vai, tá? Então, ou seja, até mesmo esse primeiro item aqui, que é básico, né, fortemente aí comunicar, informar, fazer, né, simulados, treinar, porque, né, pode ser que a pessoa tenha dúvida, né, e numa situação de emergência, né? É pior ainda, né? Porque a pessoa aí que ela não vai lembrar mesmo, tá? Então, ou seja, precisa deixar isso também de modo fácil, né? De modo fácil. Vou dar um exemplo meu aqui, tá? Então, aonde tem telefone fixo, tá? Então tem uma etiqueta lá, um adesivo lá. Em situação de emergência para incêndio, diz que tal. Em emergências relacionadas à saúde, diz que tal, certo? São só 2 númerozinhos lá, tá? Então, ou seja, mesmo se a pessoa não souber, né, tá lá no aparelho, lá uma etiqueta em vermelho e amarela, né, escrito, né, se for um acidente do trabalho, se for um princípio de incêndio, tal, etc, ligue tal. Se for isso, ligue tal, tá? E é 3 númerozinhos só lá, e já vai disparar, né, todas as demais comunicações. Tá? E aí, pessoal, né, um modo da gente poder verificar se isso está funcionando, não só ligar aqui pro ramal de emergência ou pro telefone de emergência, né, são todos os pontos, né? Então, vocês aí estão, por exemplo, se deslocando de uma área para outra, estão fazendo uma inspeção de segurança, né? Vocês podem ali perguntar ali para aquela pessoa, pô, se alguém passar mal agora aqui, o que você faz? Qual que é o procedimento? Sai correndo também? Né? Aciona o alarme de incêndio, não sei, vamos esperar o que o cara que ele vai falar, tá? Então, ou seja, né, vocês devem buscar esse tipo de resposta constantemente, tá? Constantemente. Então, todas as pessoas aí que vocês, né, forem, né, abordando, falando, conversando, tal e etc, tá? Vocês devem criar ali vamos dizer assim, um menu ali de perguntas chaves ali para as pessoas perguntarem, tá? Porque eu já vi organizações que passam telefone de emergência, né, somente na integração. E a pessoa tem lá já um ano já de empresa, estou dizendo nem, né, você acha que ela vai lembrar? Não lembra mais, né? Porque o dia a dia daquela pessoa não é lembrar daquilo, é fazer outras atividades, né? A não ser se a pessoa for um brigadista, né, um socorrista, aí um pouco diferente. Mas se for um funcionário, né, que não tem outra atividade, uma atividade relacionada, pode ser que ele não vai se lembrar, tá? E a gente precisa, né, fazer com que as pessoas se lembrem aí, tá? Então, ponto básico aqui. Então, para quem que eu chamo, né, qual que é o correto tal e etc. Tá? Então, fica a dica aí, né? Então, a gente tem o telefone do SAMU, né, 192, quando eu devo chamar?
aqui tem um resuminho aqui, né? Um resuminho não, uma palavrinha aqui, em urgência. Poxa, então, que tipo de urgência? Né? Todo um risco iminente à vítima, né? Então, né, que ela pode aí, né, aguardar aí o atendimento. Então, o SAMU 192, né, seriam aí as ocorrências clínicas aí, né, médicas, tá? Então, né, ter suporte avançado aí, né, dessas unidades, né, que são aí unidades de pronto atendimento que nos ajuda aí bastante, né? Então, talvez no procedimento lá de vocês, né, vai lá o número lá 192, né? Ah, posso chamar o resgate? Né, o bombeiro? Pode chamar, né? Então, quando você deve chamar o resgate, o bombeiro, numa emergência, né? Então, bem resumidamente, tipo de emergência, toda ocorrência que há risco iminente para a vítima, devendo ser atendido de imediato. Chamar os dois? Pode, né? Mas se você chamar, né, um vai olhar para a cara do outro, vai falar assim, bom, é uma urgência ou é uma emergência? Ah, é uma urgência, então vai ficar com você, SAMU. É uma emergência ou é uma urgência, né? Então vai ficar com você, bombeiro, né? Ou os dois ali vão se ajudar, tal e etc, mas você acabou, né, desperdiçando, tá? E aí chega os dois e aí complica, né? Então, essa definição aqui, né, ela é super importante. Parece simples, mas ela é super importante, né? Então, mais uma vez, a gente, na nossa responsabilidade, tem que deixar isso bem claro aí, né, para toda a população, para todas as pessoas, principalmente para os nossos socorristas, para a nossa brigada, né, se acontecer alguma coisa, além desses números, né, pode ser que você tenha outros números aí, né, outros convênios aí, como o Fernando comentou. Então, tem uma ambulância lá, né, enfim, tá? Então, ou seja, isso tem que estar muito claro, tá? Então, isso é básico, mas na hora da emergência dá problema. Tudo bem aqui, pessoal? Então, vamos lá, né? Por que a gente precisa saber, né, de tudo isso? Para dar os primeiros socorros. Primeiros socorros é o quê? Primeiros socorros numa emergência médica, primeiro socorro se alguém se acidentou, né? Primeiro socorro se alguém, né, teve algum acidente ali maior, uma queda de altura, né? Alguém que passou mal dentro de um espaço confinado. Então, ou seja, a gente precisa aí, né, fazer esse atendimento, né? Mas antes até da gente fazer esse atendimento, a gente precisa saber o que é o primeiro socorro aí, né? Então, ou seja, né, o próprio nome já fala, é primeiros, pessoal. Primeiros socorros, né? Então, assim, coisa rápida, né? De bate-pronto aí. Para quê? Para manter a pessoa viva, para manter ali a pessoa com seus sinais vitais ali, né? Inteiros aí até, né? Até o socorro aí da equipe especializada, seja o SAMU ou seja o bombeiro aí, dependendo do tipo de ocorrência. Tá? Tem outras definições aí, então bem resumidamente aqui de primeiros socorros. Então, ou seja, né, é o primeiro socorros, né? Então é aquele primeiro atendimento, né, que ele é crucial, ele é super importante, né? Então esse primeiro atendimento aí, né, sendo bem feito, sendo bem realizado, né, ele também aí pode minimizar aí, né, lesões, sequelas, né, complicações, né? A gente de segurança, né? Nós aí de segurança, né? Nós não somos aí profissionais da área da saúde, mas a gente é capacitado, a gente conhece, a gente, né? Vocês aí teve no primeiro módulo, né? No primeiro semestre, SEV, né, pessoal, que é suporte emergencial à vida, né? Então, ou seja, dentro da grade, né, você não chega a ser um profissional da área da saúde, mas você tem o conhecimento da lei, você tem responsabilidade também, né? E aí, até mesmo, né, uma falha de um procedimento ou não ter um procedimento interno dentro da empresa pode até caracterizar a omissão de socorro, né? E aí pode dar problema. Então, a gente precisa até definir certinho isso, né? Para quê? Para não ser aí pego de surpresa depois, né? Então, se a pessoa, né, se você tem um óbito aí depois, né, e de repente o atendimento ficou só ali, você não pediu ajuda, tal, e etc., tem que tomar muito cuidado com isso, né? Não só internamente, dentro de uma organização,
mas fora também, né? De repente você sai aí, né? Um acidente pode acontecer, alguém entra na sua frente, você atropela, tal, e etc. A partir do momento que você já liga ali para o 193 ali, né? Você já está fazendo aí o primeiro socorros, né? Já caracteriza aí que você, né, está aí também, né, fazendo esse atendimento, certo, pessoal? Então é muito importante, né? E aí, né, com certeza aí vocês vão ter a equipe de vocês, e aí pode chamar de brigadista, de socorrista, brigadista, socorrista, equipe de emergência, tá? O nome é o que menos importa. O que importa é o treinamento, o que importa é o pessoal saber o que vai fazer, né, na hora certa, adequado, né, numa hora adequada, né, quem chamar, né, qual é o passo a passo. Então, ou seja, vocês vão precisar aí, né, como não assim como o Fernando, né, obrigado aí a fazer parte aí da equipe de brigada, mas, né, primeiro passo, vocês vão precisar fazer um dimensionamento, vocês vão aprender isso lá no terceiro módulo, né, então vocês vão fazer um dimensionamento, né, para verificar o número de brigadista, para verificar a carga de incêndio da sua edificação, da sua empresa, né, e através desses, né, o número de funcionários, e através destas informações, né, você vai ter ali um número mínimo que você precisa ter, né, de pessoas ali para fazer parte da equipe de brigada, de socorristas, tal, e etc, tá? Então, vocês vão aprender a fazer isso aí também. Lembrando, né, olha só, toda brigada, pessoal, toda equipe de combate, toda equipe de resgate, toda equipe de emergência, ela vai responder para alguém. Para quem será que ela vai ter que responder? Vai estar sob o guarda-chuva de uma área. O César, Exatamente, né? Vai estar lá, né, sobre, né, supervisão do SESMIT, né? Então, o SESMIT é o responsável, né? E aí, coisas básicas aí, né, para que a gente, né, para ser um socorrista, o que que ele precisa ter, né? Por isso que a gente comentou, né, falei aqui com, né, o exemplo do Fernando, que não pode ser de preferência, né, forçado, né, de preferência voluntário, né? Então, e se a gente não tem voluntários, né, o número suficiente, a gente vai ter que indicar pessoas, tá? Eu não tive, vocês vão ver lá na regra, lá na norma, tal, lá no terceiro semestre, né, que é um grupo de pessoas, voluntários, piriri, barará, barará, certo? Mas, se a gente não atingir um número mínimo, a gente vai ter que indicar, né? Igual aqui, ó, pessoal, vamos fazer o DDS? Vamos. São 2 pessoas. Se não tiver 2, aí eu vou ter que indicar, né? Mas eu prefiro que, né, vocês aí se manifestem, tal, e etc, né? Eu acho melhor, né? Deixa que eu faço na próxima aula, tal, etc, né? Eu prefiro assim, acho que é mais democrático, tá? Então, ou seja, se vocês não tiverem lá um número mínimo, né, assim como o número mínimo de cipeiro, por exemplo, né, vamos imaginar, tá? Fugindo um pouquinho do assunto, né, que o dimensionamento lá da CIPA lá de vocês, da empresa onde vocês trabalham, são 9 pessoas. São 5 pessoas titulares e 4 suplentes, né? E aí, né, você abre lá o período lá de inscrição, e aí o que vai acontecer? Vamos imaginar que você não atinge um número mínimo. Poxa, é ideal que você converse ali com algumas pessoas para que as pessoas se inscrevam, para que você tenha um número mínimo ali, tá? Então ajuda bastante, né? E aí, até mesmo nessa questão aqui de um socorrista, né, da seleção, da verificação, né, vocês vão precisar aí ficar atentos, né, na hora da inscrição. Então, o que acontece, né? O que a gente vê na prática acontecendo nas empresas? O pessoal acaba ali falando, pô, você quer ser um brigadista, tal, e etc. Pô, eu quero ser tal. E já coloca já a pessoa como brigadista, às vezes a pessoa ainda nem foi treinada, às vezes a pessoa tá ali naquela emoção ali, né, acabou se candidatando ou se colocando ali à disposição, mas será que é a pessoa adequada? Será que está tudo certo? Será que está tudo certo com a saúde? Porque vocês vão ver que até para selecionar o brigadista aí, né, ele precisa ali, né, vocês vão ver lá adiante que precisa ali de alguns exames ali que o médico do trabalho ali, né, pode também realizar, tá? E pode ali dar o aval, então ajuda bastante,
tá? E para ter um socorrista, né, pessoal, para ser, né, para que um socorrista, né, o que ele precisa ter, né? Então, a primeira coisa aí é um cara calmo. Em caso de emergência, manter a calma, né? Então, se alguém tem algum mal súbito, se alguém tem algum problema, né, médico, né, se é uma situação de emergência, né, então, ou seja, né, a pessoa, né, ela precisa, a gente precisa ter pessoas calmas aí, que a gente sabe que a gente tem, vocês conhecem onde vocês trabalham, já trabalharam, né, falar assim, poxa, aquela pessoa ali não dá para conversar, aquela pessoa ali é difícil, né? Então, ou seja, né, imagine numa situação de emergência, né? Então, o calmo aqui, lógico que não é aquele cara que toma lá, ó, né, uma maracujina, alguma coisa assim, tá certo? Mas é a pessoa, né, que vai manter o controle. Então, a gente precisa, né, que essa equipe que tenha pessoas ali, né, que numa situação de emergência ali vão também, né, manter a calma, certo? Vão ficar ali, né, e no foco no atendimento, né, no foco no passo a passo, para quê? Para fazer o melhor atendimento possível, tá? Então, é um ponto que vocês precisam observar. Outro ponto aqui também, né, o que um socorrista precisa ter, além de manter a calma, né, ele precisa aí saber analisar os riscos, né, ele precisa saber analisar os riscos, né, ele precisa aí cuidar também da segurança dele, né, então, ou seja, não é porque, né, eu sou um socorrista, o socorrista não é um super-herói, né, então, ou seja, ele precisa manter a calma, ele precisa garantir a segurança dele para poder fazer um bom atendimento, né? Precisa analisar aí o local, né, para verificar se não tem outros riscos adicionais né, que possam provocar acidente, não só com ele, até mesmo com a pessoa que já está acidentada, né? Um outro ponto importantíssimo, né? Então, manter a calma aí, né? A segurança do socorrista é ligar, né, para as pessoas, né? Ou ligar para alguém aí, né? Ou 192 ou 193, né? Então, ou seja, se você estiver sozinho, e aí, o que fazer? A gente está vendo ali uma imagem, vamos imaginar que precisa fazer uma ressuscitação ali cardiopulmonar ali, uma RCP, né? Poxa, e aí, o que eu faço agora? Precisa ligar, né? Então, poxa, todo mundo tem celular, viva a voz, né? Então, liga lá o 93 ali, né? Então, você vai ligar ali, né? Uma pessoa, um acidente de trânsito, tal, etc, etc. Deixa ali no viva voz e, ó, né? A pessoa tá ali checando os sinais vitais, ó, né? Então, ou seja, né, tá fazendo ali aquela análise primária ali, tá verificando ali, né, se a pessoa tem pulso, ó, perceba ali que a mão esquerda dela ali tá, né, na carótida aqui, né, então tá verificando ali se tem pulso, né, e também já tá observando aí também, né, se há movimento aí de respiração, né, então, ou seja, se constatou, né, provavelmente ela chamou ali a pessoa, né, senhor, tal, tal, e etc, né, não respondeu, né, então tá checando ali para ver se tem pulso, né, e tá também já olhando ali com certeza ali para saber se tem algum movimento ali, né, expandido ali no tórax para saber se a pessoa está respirando. Se não estiver respirando, vamos imaginar que a pessoa não está respirando. Se a pessoa estiver respirando, né, manter a pessoa ali, tentar, né, fazer com que essa pessoa venha, né, a consciência ali, tá? Mas vamos imaginar que a pessoa não tem pulso e não tem nem respiração. Então você já chamou, né? Você está chamando ali, a pessoa não responde, está verificando o nível de consciência. Você está ali, né, checando ali, né, a circulação dela, né, que é o pulso. Né? Então você está ali verificando para saber se tem pulso. Não tem, você está observando ali para saber se tem respiração. Não tem, poxa, está com uma parada cardiorrespiratória. Então vai precisar fazer o quê? Está sozinho aqui. Vou precisar ligar para o 93, viva a voz. E vou começar a fazer, né? Não é massagem, né? As compressões. Tá? E aí são quantas compressões hoje, pessoal, que tem que fazer? No mínimo 100 por minuto, né? Então, olha só, é bem cansativo, né? Então, o protocolo aí é no mínimo 100 por minuto. Então, vai fazer 100, vai verificar, vai fazer 100, vai verificar, né? E se é lógico, se a pessoa, né, tiver algum estímulo ali, você vai parar na hora, né? Então, ou seja, você vai fazer 100 vezes ali a compressão e vai verificar. Até quando, professor? A pessoa parece que morreu. Não, você não pode parar.
Então você vai fazer até chegar o socorro que você chamou, até chegar a equipe especializada. Então quem vai pedir para que você, já que você começou o atendimento, você precisa terminar, né? E não é você que vai determinar isso. Então é um médico ali que vai falar, pode parar, né? Então quando chegar ali o resgate, o bombeiro, tal, ou o SAMU, né? Você vai falar, eu sou fulano de tal, aconteceu isso, isso e isso, né? Eu liguei, estava sem pulso, sem respiração, estou aqui na compressão, desde então já tem aproximadamente, um exemplo, 10 minutos, tá? Então, ou seja, vai tá, e até agora nada, tá? Então, ou seja, também, né, olha só a calma do socorrista, né? Precisa ter, né? Fazer aí a avaliação de risco, né? Manter aí as preferências aí também, né? Então, quando você tem, né, várias pessoas aí, né? Fazendo aí o atendimento, é você também priorizar, né, ter o bom senso, né, muito cuidado, né, então percebam ali, ó, a cara já está isolada, né, o pessoal ali vem fazendo ali o passo a passo, né, para que hoje tem muita gente aí que tem o celular, está filmando, né, ao invés da pessoa chamar lá 192 ou 193, a pessoa vai filmar o evento, né, então, ou seja, tá, tem que tomar bastante cuidado para fazer o procedimento aí tranquilamente, né? Um outro exemplo aqui é você o que priorizar o atendimento, né? Então, se você é o e isso, pessoal, a gente está dando um exemplo aqui, né, como se fosse aqui na via, mas você pode ter um acidente lá no trabalho, né, com um incêndio, com uma explosão, um acidente que pegou mais de uma pessoa, né, e aí, ou seja, você vai ter que ter a equipe treinada, seus socorristas treinados, tal, e etc., até mesmo para saber priorizar o atendimento, né, separar as pessoas, né, então fazer a ligação aí, chamar, né, o auxílio, tá? Então, ou seja, tem que ter o passo a passo aí, todo o cuidado, né? E muito cuidado aí com a pressa, né? E tomar bastante cuidado aí para quê? Porque você não é super-herói. Então, ou seja, né, a gente precisa garantir aí todos os passos. Então, manter a calma, segurança do socorrista, né? Ligar ou solicitar para alguém fazer uma ligação para uma emergência, analisar o local e os riscos, né? Manter aí o bom senso, né, tomando cuidado aí de todas as precauções aí também, liderar o atendimento, né, se você tem mais de uma pessoa e tem uma equipe, você vai distribuir essas tarefas, tá? E em caso aí de mais de uma vítima, né, você vai priorizar com maior risco, né? Então, para que você seja um bom socorrista aí também, tá? Ah, professor, mas, poxa, eu não posso fazer o atendimento ali também? O pessoal está todo mundo atendendo? Pode, né? Mas, por exemplo, se você tiver, né, outras pessoas, né, que também têm conhecimento, também tem a capacitação, está fazendo o atendimento correto, é importante que alguém lidere a ação, né? Porque você ali, ó, fazendo compressão, verificando sinais vitais, verificando se está tudo certo, né? Contando o tempo, verificando se o serviço especializado chegou, tá? O que vai acontecer? Você não vai conseguir pensar em nada, a não ser fazer o atendimento. Se você estiver sozinho, lógico que você vai ter que fazer, mas se você tem outras pessoas ali, né, é importante ali que você lidere ali, né, porque vai chegando, né, porque você lidere a ação, né, de todas as pessoas que estão envolvidas aqui. Então, de repente, você está lá com mais de uma pessoa, né, precisando ali de uma compressão, né, você vê quem está fazendo ali a compressão, a pessoa já se cansou, a pessoa já está exausta, né, e aí tem o José ali que está verificando ali os sinais vitais, você fala assim, troca, né, por quê? Porque os dois ali pode ser que, né, tá no calor ali, a pessoa não pensa, está pensando ali em reanimar a pessoa, certo? Então, o que você vai fazer? Você está vendo ali que a compressão já não está com a mesma qualidade, o que você vai fazer? Troca, né? Né? Então, você vai pedir ali para trocar para a pessoa ali, né, se recompor ali, e se for necessário, fazer a troca novamente, e assim vai, tá? Quem faz tudo isso, pessoal? Quem organiza, tá? Somos nós aí, turma, né, dentro da organização. Então, né, é muita responsa mesmo, né? E a gente, por isso que eu falo, a gente precisa saber quem são as pessoas lá de dentro da organização que tem algum tipo de situação que pode ter, né, que pode passar mal, etc., para quê? Para que a gente possa aí prestar um bom atendimento, né? Para que a gente possa aí realmente prestar um bom atendimento. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma pergunta?
Dúvida? O silêncio diz que não. Certo? Passo a passo aqui, né? É importante. Vamos, né? Eu vou passar um. Opa, não vou passar não. Vou projetar aqui um outro material. Bom, nós vimos aqui a qualidade ali do socorrista. Eu vou passar essa página aqui, tá? Essa aqui também eu vou passar. Porque essa aqui tá falando sobre acidente e tal, etc. Bom, aspectos legais, né? Primeiros socorros. Então, é um pouquinho do que a gente estava conversando, né? Sobre obrigação, sobre aspecto legal, sobre omissão de socorro, né? Então, ou seja, tem alguma, né? Dentro dos aspectos legais. Opa! A gente tem o quê? A gente tem a obrigação moral, né? O que é essa obrigação legal e moral, né? O que engloba isso para os primeiros atendimentos aí, tá? Então, quando a função profissional exige. Então, ou seja, quem é da área da saúde já tem a obrigação legal, né? Quando pré-existir uma responsabilidade intrínseca, por exemplo, técnico de segurança, né? Então já há uma responsabilidade intrínseca aí, né? E a outra após iniciar o atendimento de socorro. Então, ou seja, você vai ter que continuar ali, né? Um pouquinho do que a gente conversou no slide anterior, tá? Então, né, o aspecto legal e o aspecto moral. Então, tem o atendimento de um primeiro socorro para quem é da área, né, profissional da área da saúde. Isso está intrínseco já na sua função. Isso é atribuição tua, isso faz parte da sua função. Ela exige isso, né? Tem algumas funções que podem ter responsabilidades, né? Os profissionais da área de segurança do trabalho são essas pessoas, e você também tem responsabilidade a partir do momento que você iniciou esse atendimento aí, né, de atendimento de primeiros socorros. Também você precisa, né, dar sequência e continuidade até a chegada da equipe especializada, tá? Então, uns passinhos aí bem importantes. Omissão, né, porque isso aí pode, né, pode ou não, né, ser caracterizado até como omissão de socorro, né? Então, ou seja, tem um Código Penal brasileiro, né, artigo 135, né, que fala sobre omissão de socorro, tá? Então, ou seja, no artigo aqui 135 é deixar de prestar assistência, né, quando possível fazê-lo, sem risco pessoal, a criança abandonada, extraviada, ou a pessoa inválida ou ferida, né, ao desamparo ou em grave eminente perigo, ou não pedir, né, nesses casos, o socorro para da autoridade pública, né? Então, tem uma lei, tem um Código Penal, artigo 135, né, que pode caracterizar ou não aí a omissão de socorro, né? Então, a partir do momento que você tem aí, né, uma emergência, né, você precisa aí dar o atendimento. A pena, detenção de 1 ano a 6 meses, né, com multa, e se tiver aí, por exemplo, lesão, né, grave, isso triplica, né, aliás, a pena é aumentada, né, de metade se a omissão de socorro resultar em alguma lesão grave, e ela é triplicada em caso de morte. Então, ou seja, é bastante crítico aí, né? E é lógico, cada caso é um caso, né? As autoridades, elas acabam analisando, mas eu lembro, pessoal, a partir do momento que você, né, já aciona, né, um socorro, seja ele para o SAMU, seja para a polícia até, né, seja ele lá para o bombeiro, tal e etc., né, já caracteriza que aquela pessoa ela está bem intencionada ali, né, em procurar ali uma ajuda especializada, tá? Mas precisa aí tomar bastante cuidado, porque as autoridades aí acabam aí, né, avaliando cada caso, tá? Então tem que tomar bastante cuidado, né, em relação a esse ponto, tá? Deixa eu...
Deixa eu só passar um videozinho aqui, pessoal, sobre a omissão. Só um segundo. Só um segundinho. Bom, vou soltar aqui, pessoal. Tem som esse, tá? O tema de hoje é omissão de socorro. Vários acontecimentos dos últimos dias aqui no nosso país nos levam a recordar algumas coisas essenciais dessa matéria. A omissão de socorro está aqui no artigo 135, como nós sabemos, do Código Penal. Está aqui. Consiste em você não prestar socorro, podendo ou não fazer outra atitude, outro ato que você podia fazer. Pois bem, um caso recente, o sujeito foi levado para o estacionamento do hospital, pedia-se socorro, os médicos souberam desta pessoa ali no estacionamento, que estava no chão pedindo socorro e gritando. O enfermeiro também soube da existência dessa pessoa, ninguém prestou socorro. E a pessoa, um vigilante, acabou morrendo. O que é isso em direito penal? É o crime de omissão de socorro. Porém, neste caso, com um resultado agravador, que é a morte. Daí a pergunta: essa morte é dolosa ou culposa? Evidentemente, temos aqui um resultado culposo que se agrega a um crime doloso, ou seja, um préter-dolo. Vai além do dolo. Dolo no antecedente e culpa no resultado subsequente. Dolo na omissão e culpa no resultado morte. Isso é o que está aqui no Código. Agora, tema central desse assunto. Quem é que é responsabilizado por esta omissão de socorro? É o hospital? É o atendente? É o enfermeiro? É o médico? Resposta: responde criminalmente quem tinha o dever jurídico de prestar o socorro. E esse dever jurídico recai sobre o enfermeiro e sobre o médico. Eles é que são os responsáveis por esta morte e por esta omissão de socorro. Por que eles são responsáveis criminalmente? Porque com a omissão de socorro deles, eles incrementaram um risco proibido que estava em andamento. Havia um risco em andamento. A vítima já estava mal e chegou mal no hospital. Eles, portanto, que omitiram o socorro, não criaram o risco proibido. Não criaram. Eles incrementaram um risco proibido que estava em andamento. Ao incrementar o risco, você responde por ele. Roxin diz: responde pelo resultado, tanto quem cria o risco quanto quem incrementa o risco. Neste caso, inequívoco, houve um incremento do risco. Também você responde por este incremento do risco. É por isso que no nosso código existe essa figura da omissão de socorro. É uma solidariedade frente às pessoas feridas ou que estão impossibilitadas e carentes de um atendimento médico. Todas essas pessoas estão protegidas pelo código. E o código, neste caso, prevê uma pena de até 6 meses. No caso de morte, a pena é triplicada. Eis aqui a dica penal do dia de hoje. Bom, ok aí, pessoal? Tudo bem, turma? É estilo
atropelar uma pessoa, né, professor? E não prestar socorro. Exatamente. Né? Aí complicou, hein? Não é? Tudo bem até aqui, turma? Exato. Sim, professor. Então, tá bom. Pessoal, só para a gente fechar aqui, tá? Eu dei uma olhadinha nas atividades que vocês fizeram e eu vi que pouca gente fez, tá? Pouquíssima gente acabou fazendo. Eu deixei ela aberta aqui, ó, pessoal. E coloquei ela aqui no chat aqui de novo, o caminho aqui. Então, vamos. Quem não fez aí, pessoal, vamos fazer essa semana aí, tá bom? Então fica mais uma semaninha aí para quem não fez. E aí na sexta-feira que vem a gente já É o corrige do ela. Forms que o senhor tinha falado? Isso, Não. isso, exato. Mas se eu não me engano, acho que eu respondi ela. Não, tranquilo. É que tem pouca gente que respondeu, tá, Fernando? Quem respondeu, Oi. beleza, tá? Quem respondeu, show de bola. É o Luiz que tá Né? falando. Ô, Luiz, desculpa. Quem respondeu, Tranquilo, professor. quem respondeu, beleza, não precisa responder. Mas quem não respondeu, pessoal, por favor, quem não respondeu, vamos responder aí para fechar essa atividade, tá? Tudo bem, então, pessoal? Quem, professor? Mas quem respondeu não responde de novo, não, né? Ou Não. já parece que respondeu? Não. Tá bom, então, era só isso. Você já fez, não precisa nem acessar, tá bom? Então, quem não responder, né, precisa responder aí a atividade. Beleza, então, pessoal? Tudo bem, então, turma? Podemos fechar por aqui? Sabendo das notas antigas, se for ruim, eu faço de novo. E aí, na próxima aula, a gente corrige ele já, tá? E a gente já fecha a atividade. Beleza, então, pessoal? Beleza, professor. Beleza, professor. Então tá jóia, então, pessoal. Então, boa noite a todos vocês aí, bom final de semana. Se cuidem aí, turma. Boa noite, professor. Não vai ter outra aula, Boa noite. professor. Oi? Boa noite. Tem outra aula, né? Que é essa de inglês, né? Oi, Luiz, pode repetir? Cortou. Não ia ter outra aula, né? Acho que vai ser de inglês, né? De inglês, né? Vocês estão sem professor ainda, né? Não sei como estão fazendo. A professora Elisete, ela postou lá que na equipe lá de inglês instrumental, que a gente está sem professor e que é para a gente dar continuidade nas atividades que a gente tem das outras aulas. Ah, legal. Bacana. Show de bola. Beleza, Ok, então, turma. Muito bom. Um final de semana, então, pessoal. Obrigada, igualmente. Obrigado. Bom final de semana, obrigado. Valeu.